Olá, irmãos, graça e paz. Estávamos ontem à noite conversando acerca da graça de Cristo e o Senhor começou a falar aos nossos corações, ao nosso entendimento. É uma coisa muito interessante que dizia respeito, à plenitude do Espírito, Porque a plenitude do Espírito está muito próximo ao que se liga como a volta do Senhor Jesus, nessa sua plenitude. Não é a volta para todas as pessoas. Ele não vai voltar para todos. Esse é um engano tremendo. O Senhor Jesus vai voltar para aqueles, já voltou daqueles que são novos nascidos de Cristo. Aqueles que creram, quer dizer, ouviram a voz do bom pastor, creram na obra remidora da cruz, receberam o perdão dos pecados, não são mais pecadores, irmão. Perceba, Cristo não gera filhos para Deus deformados, nem pecadores. Entenderam, irmão? Isso é uma questão de entendimento. Não é possível, Cristo ter vindo para tirar o pecado do mundo e as pessoas até hoje não acreditarem que ele tirou. Por quê? Porque vem no seu próximo pessoas que ainda cometem erros e atribui que Deus não os perdoou. Mas as coisas dos homens nada tem a ver com as coisas de Deus. A todos nós, na graça maravilhosa de Jesus Cristo, não olhamos ao homem segundo a carne, mas olhamos segundo o Espírito. E o Espírito é santo, porque é um com Deus. Percebe? Se o Espírito nosso é um com Deus, o nosso Espírito é santo, como o de Deus também o é. Senão ele não teria essa intimidade conosco, de forma alguma. Ele não tem filhos pecadores. Esse é um entendimento da graça de Cristo. Pare de ouvir a lei, irmãos. Parem de ouvir pastores que continuam pregando a lei, amados. A lei de Moisés, ela foi extinta pela sua inutilidade, abrogada. Está escrito no livro de Hebreus. Abrogada significa cancelada pela sua inutilidade e fraqueza. E você não acredita? Lê a Escritura e não acredita? De duas uma, ou você não sabe ler, ou a Bíblia não foi escrita para você. Foi escrito para outra pessoa. Qual é o entendimento disso, amados? Isso é estranho. Antes de tudo, muito estranho. Então perceba, irmãos, a gente está falando da plenitude do Espírito. O que é isso? Todo novo nascido de Cristo está esperando o momento dessa plenitude. Ou seja, nós já tivemos as 3 salvações. Quais são? A salvação eterna na morte de cruz de Cristo, na qual nós já fomos ressuscitados com Ele. Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Depois nós fomos ressuscitados com Ele. Isso é na mente, irmão, no Espírito, irmãos. Percebe? É assim que funciona. Então, esse é o segundo entendimento e muito importante. O terceiro é do corpo. E como é que esse corpo, que é corruptível, se reveste de incorruptibilidade? A Escritura diz que ele é transformado. Admitamos que aqueles que morreram, e que hoje fazem parte desse corpo de Cristo, é o grupo dos santos, se eles já morreram, então eles já têm esse corpo incorruptível. Percebe? Mas vai haver um momento chamado momento do fim. E nesse momento do fim, os cristos, aqueles que são novos nascidos de Cristo, que são semelhantes a Cristo, que são co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros junto com o Cristo, o primeiro, então todos eles serão manifestos. Por quê? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. Aí você está dizendo, a volta do Senhor Jesus. Ora, a volta do Senhor Jesus na plenitude dos santos não se dá por um homem, se dá por todo o corpo de Cristo, percebe? Isso é que é chamado corpo, olha o entendimento. Corpo de Cristo. Quem é? Sou eu, a José, o Antônio, o Pedro, o Manuel, o Marcos, o Jorge, a Valdiza, a Luciene. Quer dizer, tem um monte de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo.
Então, eles vão ser como? O que vai acontecer? Os seus corpos serão transformados em corpos de luz, corpos imortais, perceba? Exatamente como o corpo do Cristo depois da ressurreição, quando ele surgiu aos apóstolos na carne. Percebam isso? Então, isso vai ser essa volta. E aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por quê? Porque aqueles que são os dominadores desse mundo não conseguirão mais nos matar. Não é verdade? Eles não têm autoridade mais para fazer isso. Somos imortais. Como nos matar se é impossível isso? Então nós tomamos esse planeta de vez com amor, não é com violência não, amados. Com amor, esse planeta será totalmente resgatado pelo amor de Cristo. E todo joelho se dobrará, por quê? Porque ele é o dono da terra. Cristo é o dono da terra e nós somos donos com ele, os seus herdeiros, os seus co-herdeiros. Então, estamos tomando aquilo que nos pertence. Porque a terra anseia com gemidos inexprimíveis por essa hora, né? A hora que o leão vai comer palha, que não vai mais comer ovelha, né? Os animais vão parar de se devorar, de ser agressivos até com o próprio homem, porque o pecado foi uma coisa muito grave, muito impactante. Mas ele já foi retirado do mundo. Agora precisa a plenitude do Espírito para haver essa transformação, percebe? Essa transformação é de dentro para fora. Deus em nós chega ao momento que ele diz, é agora, o momento é esse. E todos vão ser transformados do corpo corruptível, que é esse nosso corpo, chamado corpo do pecado, e ele será transformado num corpo incorruptível e imortal. Percebe? E aí não adianta o Temer, o Trump e tantas outras figuras de autoridade que hoje são figuras de autoridade, porque as figuras de autoridade serão os cristos. E eles vão ter que dobrar o seu joelho, vão ter que dar conta de tudo que roubaram da população mundial, tá certo? Porque tudo nessa terra é para ser compartilhado, não é para se enriquecer uns e deixar os outros pobres, humilhados, descontentes, sofridos. Não, não, não. O amor de Deus transcende tudo isso. E o momento da nova ordem mundial ser estabelecida, porque a nova ordem mundial não vai ser estabelecida por esses adúlteros do entendimento humano. Não, não vão ser, não vai ser tomada por eles, não. A nova ordem mundial é do Senhor Jesus, é do Cristo de Deus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e que está em espírito se fazendo todos os seus irmãos semelhantes a si de verdade, em carne, em espírito e em alma, tá certo? Exatamente semelhantes a ele. E também, como ele é semelhante a Deus, todos nós nos tornaremos semelhantes a Deus também. Tá certo, irmãos? Esse é o entendimento da graça, é a transformação desse corpo num corpo. Então, isso daí não é a volta do Senhor Jesus, ele já voltou, mas é a plenitude dessa volta. A volta já aconteceu conosco, os novos nascidos no Espírito, em Espírito, na nossa mente. Por isso é que é preciso ter uma transformação de mente. Se você não teve a transformação de Cristo, ou porque você não foi chamado, tá certo? E se você não foi chamado, continuará a ser um homem mortal. Agora, aqueles que aceitaram, que são novos nascidos de Cristo, que tiveram a revelação da graça no seu entendimento, esses se tornam Cristo de Deus. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio de muitos. Muitos serão chamados, mas não são todos. Muitos, quer dizer, uma grande quantidade. Mas é a maioria da população da Terra? Não, não é verdade. Muitos vão continuar sendo homens comuns, tá certo? Então esses homens comuns mas não vão mais passar fome, vão ter longevidade, vão ter uma vida maravilhosa. Por quê? Porque estão vivendo no paraíso, percebe? São homens mortais sim, mas vão ter uma longevidade absurda, não é?
Agora, aqueles que já estão em Cristo, que são novas criaturas, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, se tornam Cristos de Deus e terão corpos imortais, e terão vida eterna, tá certo? Para auxiliar no governo dessa nova ordem mundial que vai ser estabelecida. Tem muita gente que gostaria de ter essa revelação e não tinha. Bom, agora já tem. Essa é a maneira que o Espírito vê para mostrar aos seus filhos aquilo que irá suceder na nossa terra. Esse é um novo céu, essa é uma nova terra, porque mudou a mentalidade, irmãos, muda tudo. Imagina toda a terra com essa nova mentalidade. Pensa um pouco, raciocina um pouquinho. Veja, mudou a mente, muda o coração, muda as atitudes, muda tudo, irmão. É uma nova terra e um novo céu ditando as regras dessa terra, percebe? Porque o Senhor é Senhor no céu do entendimento e na terra, percebe? Então é esse o entendimento da graça maravilhosa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito dos meus irmãos. E que se você ainda tem alguma dúvida, irmão, tire a dúvida do seu coração, porque o amor já lançou fora o medo. Então, desafia realmente e fale a palavra de Deus, aquela que já está dentro de você. O que está na Escritura, né? Com certeza, o que está na Escritura você pode falar, mas você baseado nessa sabedoria que você já tem, que é da Escritura, você pode falar com ousadia, sem precisar ficar lendo o tempo todo a Escritura. É esse o desafio que nós lançamos a você. Nós lançamos a você que já é nova criatura em Cristo. É com esses que eu estou falando hoje. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito. Amém.